E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Imagina, 3 dias eles perderam o menino. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai? Algumas traduções dizem estar na casa do meu pai. Por que vocês estão me procurando no lugar errado? Por acaso eu não estaria cuidando das coisas do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Glória a Jesus. Hoje à tarde eu estava meditando um pouquinho nesse texto. Depois chegamos aqui, fomos tomar um café, estava conversando com o pastor Fábio sobre isso. Eu disse: 3 dias eles perderam a criança. Porque é aquela coisa, o pai pensa que está com a mãe pensa que está com o pai. Já aconteceu isso com você? No dia da festa de Páscoa, Jesus com 12 anos, certamente ele estava naqueles dias de Bar Mitzvah, aonde o pai abençoa o filho, aonde na ausência do pai, o filho começa a assumir a sua postura. O Bar Mitzvah é quando o pai vem e apresenta o filho diante de todos os parentes e todos os amigos, e diz: ó, agora é com ele, a partir de agora, quando eu não estou, é com ele. Deus fez isso com Jesus, quando disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E certamente Jesus ali com 12 anos, estava participando do Bar Mitzvah, eu creio. E ficou aquela coisa, o pai pensa que está com a mãe pensa que está com o pai, porque era normal. O Bar Mitzvah, ele estava com o pai, porque era o pai que fazia esse trabalho com o filho. E aí eles perdem Jesus e vão embora, estão indo embora, e se dão conta, depois de dias, ele não está com a gente, não está com os parentes, não está com os amigos, não está com... Voltaram. Imagina, 3 dias procurando uma criança, irmãos. Uma criança que a mãe já tinha uma promessa, que ela foi visitada e o anjo disse para ela quem era aquele menino. Imagina, perdeu o filho de Deus. Perder o seu filho já é uma luta, agora você perdeu o filho de Deus. Ela tinha todas as evidências que aquele menino era o filho de Deus, ela tinha uma promessa, ela ouviu isso: esse é meu filho, né? Ele vai ser chamado filho de Deus. Ela até questionou, em Lucas capítulo 1, ela até questionou e disse: como que eu vou ter um menino que eu nunca tive com homem nenhum? E o anjo falou, Gabriel disse: mas o Espírito Santo vai descer sobre você, vai te abençoar, e você vai ter o menino. Então ela encontrou o menino, e a palavra que eu quero que você guarde aqui nessa noite, porque é sobre isso que eu quero falar, é quando eles acham o menino e dizem: meu filho, o que é que você fez? Você é maluco? Você sumiu da gente? Ele disse: por que vocês estão me procurando? Eu já não fui liberado? Por acaso eu não deveria cuidar dos negócios do meu pai? Por que vocês estão me procurando? Ou seja, a cosmovisão de Jesus já era tudo, já eram os negócios do pai. Irmãos, você acredita que Deus te inspira? Deus te inspira pelo quê? Pela sua fidelidade. Você acredita que Deus te guarda? Deus te guarda sim por causa de quê? Através do quê? Através da sua misericórdia. Você acredita que Deus te sustenta? Te sustenta sim, através do quê? Da sua bondade. Você acredita que Deus te conduz? Deus te conduz sim, através do quê? Do seu amor. E mesmo assim tem pessoas que ainda se conformam em viverem mornas.
sabe que Jesus é tudo na sua vida, sabe que o Senhor está disposto a fazer tudo de novo, a acrescentar o que for preciso, a levantar da onde for preciso, a perdoar os seus pecados. Jesus já perdoou 8 bilhões de pessoas que permeiam a face da terra aproximadamente, todas já foram salvas. Mas será que todas querem isso? Mas todas já receberam. Alguém precisa avisar essas pessoas que elas já foram salvas. Quando eu vou para avisar as pessoas o que Jesus já fez. Então, muito mais do que falar o que Deus está para fazer, eu preciso falar primeiro o que Jesus já fez por elas. Olha, Jesus já te salvou. Se você crê nisso que Ele fez por você, você também entra no pacote, meu filho. E nesse pacote inclui cura, inclui prosperidade, inclui um monte de coisas que nós não precisamos mais fazer na igreja. Às vezes nós temos o culto da cura, o culto da prosperidade, o culto da unção. Eu já fiz isso em Itajaí. Eu tinha o culto da libertação na terça. Aí caiu um demônio no domingo. Não, meu filho, hoje não é dia de demônio, é o culto da família. Demônio é terça. Eu já tive lá em Itajaí no começo, eu queria agradar Jesus, eu queria ganhar almas. Eu tinha o culto da unção com óleo de Israel. E o óleo não era de Israel, era do mercado, irmão. O pastor já fez isso? Na minha burrice gospel, eu já fiz isso. Quando eu entendi que Jesus está tudo no pacote, irmão, Ele disse: Luiz, eu já está consumado, eu já fiz para você. Se você entrar naquilo que eu já fiz por você, não quer dizer que você está isento de responsabilidade, mas você vai desfrutar de tudo que eu já fiz por você. E você não precisa viver uma vida morna. Então nós precisamos compreender que Jesus já fez tudo. Eu não preciso entender tudo, mas eu preciso entender que Ele já fez tudo. Eu preciso entrar naquilo que Ele fez e viver a partir disso, irmãos. Eu preciso viver a partir disso. Nós não precisamos compreender tudo, apenas precisamos ter uma visão correta do que Cristo é e do que Cristo fez. Entregar para o Senhor os nossos sonhos. Eu entreguei os meus sonhos para Jesus. Entregar os sonhos é a coisa mais fácil do mundo, porque você não viveu ainda. Difícil é entregar o que você já viveu. Suas culpas, seus medos, suas derrotas, suas decepções. As pessoas não têm dificuldade de entregar sonhos. Sonho é fácil, você não viveu ainda. Eu entrego para ti todos os meus sonhos e projetos. Difícil é você entregar o que você já viveu. Difícil é você abrir mão do que você já teve, do que você já foi, do que você já fez, e dizer: Senhor, eu te entrego tudo. Eu largo a minha história para viver a tua história. Ah, Cristo em vós e a esperança da glória. O que Cambé precisa não é conhecer a sua história, é conhecer o Cristo que vive em você. E muitas vezes nós queremos mostrar alguma coisa e não conseguimos mostrar o Cristo que habita em nós, o Cristo que vive em nós. E muitas vezes do púlpito nós dissemos: venha ter uma vida de sucesso na igreja. Não, irmãos, escute. Jesus, quando mandou seus discípulos, não mandou como predadores, mandou como presa. Ele disse: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o cristianismo, e por isso muitas pessoas vão se frustrando no caminho com o cristianismo, porque foi prometido para elas coisas que Deus não quer fazer. Foi prometido para muitas pessoas coisas que Deus não quer fazer, e foi isentado dessas pessoas a responsabilidade de viver um cristianismo saudável. Nesse texto, irmãos, Jesus está apresentando a sua cosmovisão. Ele era filho do Zé e filho da Maria, mas já havia no coração dele, na mente dele, uma cosmovisão de cuidar dos negócios do seu pai. E ele não estava falando do pai José, ele estava falando do pai, do Criador de todas as coisas. Aleluia!
Eu oro para que o Senhor nos ensine a levantar e a viver uma cultura de reino nessa terra, uma cultura coletiva nessa terra. Que cosmovisão está governando você? O que você vê quando você olha para frente? Que cosmovisão está coordenando você? Estamos no Evangelho para quê? Qual o objetivo? Pastor, eu não sei, eu estou sem destino. Não, irmãos. Salmo 25 e o verso 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? A este Ele mostrará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade. A sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. E o verso 14 diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este Ele mostrará o caminho que deve escolher. Então, antes de procurar o lugar que você precisa ir, você precisa procurar Cristo e temer a Cristo, porque Ele vai te mostrar o lugar que você precisa estar. Se estás sem direção, é porque certamente estás sem comunhão. A comunhão vai te gerar direção. Para de procurar um lugar para se estar e procure Cristo. Vá buscar o Senhor e fique lá até Ele dizer: por aqui. E enquanto Ele não dizer, não se mova. Não tome decisões na alma, senão você vai ter que voltar para consertar. Qual é o homem que teme ao Senhor? Olha os benefícios de um homem que teme a Deus. Direção, diga comigo, direção. Olha, a este Ele ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade. Prosperidade, diga comigo, direção. Diga comigo, prosperidade. Irmão, prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Prosperidade não é ter de tudo, é desfrutar de tudo que se tem. Do que adianta ter de tudo e não desfrutar do que se tem? Prosperidade é aquilo que João falou para Gaio na terceira carta. Ele disse: Gaio, que essa te encontre próspero, como é próspera a tua alma. A alma tem que ser próspera, a vida tem que ser próspera. Prosperidade não está falando de dinheiro. O Fábio pregou esses dias lá no Rio Grande do Sul, e ele falou isso na hora que estava fazendo a oferta. Dinheiro é o valor que você dá para a prosperidade, para a riqueza. Riqueza em Cristo não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é o valor que nós damos para a riqueza de Cristo. Dinheiro é o valor que nós damos para a prosperidade. Prosperidade, irmãos, é você viver uma vida debaixo da graça de Deus. Direção e prosperidade. Olha para a sua descendência. A sua descendência herdará a terra. Salmo 25, o verso 13, 12, 13 e 14. Sua descendência herdará a terra. Imagina, aonde você pisar, seus filhos vão ter por herança. Demônios que você venceu na sua geração, seus filhos não vão precisar brigar com ele, porque você já vai entregar coisas derrotadas, demônios derrotados para a sua família. Descendência. Você vai deixar legado, não é só riqueza. Riqueza é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Nos seus filhos. Palavras de afirmação, apontando e dizendo: você é isso. Não, pai, você é assim. Aleluia, construa. E o verso 14, que é o verso da minha vida. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este Ele lhes fará saber a sua aliança. Uau. Aliança, diga comigo, aliança. Segredo. Você imagina se acordar de manhã, abrir as escrituras, e tem coisa escrita que você já leu muitas vezes, não entendeu. De repente aquilo começa a saltar dentro de você. E Deus está dizendo: escreve aí que eu vou te falar uma coisa. Um segredo. Eu tenho um segredo para te contar. Nem a NASA sabe desse segredo. Eu vou te contar coisas que as pessoas ainda não sabem. Você está me entendendo, cristão? O que o Senhor está nos propondo? Tudo por causa do temor. Por isso que a cosmovisão que você tem
de Cristo vai te ensinar a tomar decisões. Você tomará decisões de acordo com a sua cosmovisão. Ah, mas Deus me deu uma visão. Não tem a ver com você só, se não tiver a ver com tudo. Tem uma mulher chamada, ela já não está mais entre nós, Madre Teresa de Calcutá. Ela sai de Calcutá, um lugar pobríssimo, e quando ela chega em Nova York, ela começa a chorar. Ela começou a olhar para aqueles prédios, olhar para aquela cidade maravilhosa. E as pessoas que estavam com ela disseram: a senhora está bem, Madre? Ela disse: estou bem, eu só estou chorando porque eu nunca vi tanta pobreza. Não. Por que, irmãos, que ela falou isso? Porque a cosmovisão dela não eram coisas materiais, eram coisas espirituais. Ela viu que embora aquela cidade fosse linda, ela era pobre. E o lugar que ela estava, embora era pobre, era um lugar rico. Você está me entendendo que a cosmovisão muda tudo, a forma que você vê a vida. Então Jesus está lá conversando com os doutores, falando coisas profundas, ouvindo coisas profundas, fazendo perguntas que eles se admiravam. E a mãe e o pai chegam e dizem: meu filho, você está aqui 3 dias, estamos procurando você. Ele diz: gente, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. A cosmovisão dele era tudo. Meu Deus, a visão que governava a vida de Jesus era tratar dos negócios do Pai. Qual é a visão que te governa? Qual é a visão que te governa? Porque essa visão vai te governar. Quando você olha para o cristianismo, o que é que você vê? Só a sua igreja, só a sua denominação, ou você vê a sua cidade, ou você vê o seu estado, ou você vê o seu país, ou você vê o globo. O que você vê? Pastor, não dou jeito nem da minha vida, vou cuidar da vida dos outros. Não, não se trata de cuidar da vida dos outros. Se trata de expansão, de entendimento. Porque a menor visão de Deus, a menor é uma cidade. E vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Para cada ambiente geográfico desse tem uma unção. Se você quer ser testemunha só em Jerusalém, na cidade, você vai ganhar uma boa medida. Se você quer ser testemunha na Judéia, no estado do Paraná, é uma medida recalcada. Se você quer ser testemunha em Samaria, no país, é sacudida. Mas se você quiser ter testemunha em todo o globo, é transbordante. Não há limites para a unção, para quem anda na cosmovisão do céu. Por isso, não se prenda em 4 paredes, não se prenda numa cadeira. O fato de nós estarmos aqui na igreja não é para ficar presos aqui na minha cadeira, na minha igreja. Eu vou ficar aqui nessa cadeira porque eu ajudei a comprar, essa cadeira é minha, e essa igreja é minha, e esse ministério é meu. Não, irmãos, nós estamos treinando pessoas para a terra, nós estamos treinando pessoas para todo o globo. Amém? Nada é nosso, tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada diz respeito a nós, é tudo por causa dele. Cosmovisão não é só o que o Senhor tem para a sua vida, é o que o Senhor tem para a sua geração. Então, pastor, me dá um conselho: quando chegar em casa hoje, dobre o seu joelho: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha visão, abre, me expande por dentro, Senhor, abre mais espaço dentro de mim. Eu quero ver coisas maiores do que eu estou vendo, Senhor, coisas maiores do que eu estou vendo. Eu não vou só ver medo, eu não vou só ver guerra, eu não vou só ver terremoto, maremoto, eu não vou só ver pai matando filho, filho matando pai, eu não vou ver só abusos sexuais, não, eu não vou ver só crianças sendo mortas por causa da fome, não, eu quero ver o Senhor sobre tudo isso, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, que a gente vê tantos crentes desanimados. Por quê? Porque se fecharam no seu casulo. Tem uma história de uma ilustração que eu ouvi uma vez, que quando a lagarta falou no bosque que ela ia voar, todos os bichos riram, menos a borboleta. Porque o objetivo daquela lagarta era voar. Ela nasceu para voar, não foi para rastejar.
Se você não tiver uma cosmovisão de Cristo, você vai vir para a igreja fazer campanhas para ganhar coisas que já são suas. Se você não tiver uma cosmovisão de Deus, você vai ficar aí 7 semanas, 21 semanas, fazendo uma campanha atrás da outra, enfiando dinheiro dentro de envelope, para ver se Deus muda a sua condição. Deus não quer mudar a sua condição, Ele quer mudar a sua vida, sua visão, sua mentalidade, seu conceito acerca das coisas. Deus quer abrir o seu entendimento. Irmão, sai da fila da bênção e entra na fila do propósito. Ah, mas eu preciso de uma bênção. Irmãos, para de perguntar quem veio buscar sua bênção. Para de perguntar quem veio buscar sua bênção. Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra e vive. Efésios 1:3, a Bíblia diz que Ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 4 diz que Ele me elegeu, abençoou, elegeu, artigo definido, já fez, já aconteceu, está pronto. Eu preciso entrar, eu preciso viver. Eu quero viver isso, irmãos. Por isso que uma visão que inclui só você não é de Deus. Uma visão que inclui só você não é de Deus. Sabe, nós estamos tão mal acostumados como cristãos, que às vezes a gente acaba o culto, aquela unção, aquela gente caindo, gente sendo curada. Meu irmão, é forte. Acaba o culto, alguém diz assim: pastor, faz uma oração especial por mim. Eu digo: irmão, toda oração é especial. A pessoa não aproveitou aquele ambiente, ela não pegou aquilo. Por que a gente acha que tem que ser assim, irmãos? Não, irmão, entra. Quando o Senhor apontou para Ana através de Eli, aquela mulher que não tinha filhos, aquela mulher se desesperou no altar. Aquela mulher clamou, ela nem orava, ela gania ao ponto de Eli achar que ela estava embriagada. E aquela mulher disse: eu quero só um filho, só queria um filho. Ele disse: tá bom, seja feito segundo o que está no seu coração. A Bíblia diz que Ana levantou, enxugou suas lágrimas e mudou o seu semblante. Pronto, ela já tinha filho? Não. Ela não tinha coabitado com o seu marido ainda para ter filho, mas ela já foi para casa como mãe. Ela tinha dormido com seu marido? Ela tinha coabitado? Não. Ela já tinha filho? Não. Ela já tinha concebido? Não. Mas ela já tinha uma palavra. Ah, irmão, quem tem uma palavra não está na fila da bênção. Quem tem uma palavra tem uma cosmovisão de Deus. Quem tem uma palavra está vivendo por ela. Eu posso não ter nada, mas eu tenho uma palavra. É isso que você deveria estar dizendo nessa noite. Eu ainda não tenho o que eu vim buscar, eu ainda não tenho o que eu quero, mas eu tenho uma palavra e eu estou firmado na palavra. E vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Não vai, irmãos. Agora o pedido de Ana, ela pensou só nela? Não. Ela foi pedir um filho. Quando ela percebeu que o lugar que ela foi pedir um filho estava mais estéril do que ela disse: se tu me der um filho, eu te dou um sacerdote. Esse aqui está desviado. Se tu me der um, eu te devolvo. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele, irmão. Então, quer alguma coisa? Diga: Deus, se o Senhor me der, eu devolvo. Se o Senhor me der, eu devolvo. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo. Se o Senhor me der uma música, eu devolvo. Se o Senhor me der uma palavra, eu devolvo. Se o Senhor me der dinheiro, eu devolvo. Se o Senhor me der fama, eu devolvo. Ei, Deus não tem problema de te dar, mas te dá para quê? Ana pensou: esse sacerdote está desviado. Aqui está o negócio, está estreito. Ela olhou e disse: se o Senhor me der um filho, ele vai te servir, eu vou trazer ele. Você está me entendendo?
Mãe, você que não pode ter filho, faz um voto. Põe a mão no seu ventre, pede para o seu marido pôr a mão no seu ventre, assim: vamos dar ele para o Senhor? Vamos, Senhor, ele é teu. Ele é teu. O Senhor diz: tá joia, vou te dar então. Devolve. Deus não tem problema de te dar fama, se você tiver uma causa para ela. Deus não tem problema de te dar sucesso, se você tiver uma causa para isso. Mas se a sua causa é só like, você está perdido, mano. Deus não tem problema de te dar dinheiro. Para quê? Eu não acredito no evangelho que alguém paga 20 mil reais num tênis e não investe no reino de Deus. Eu não acredito no evangelho que só enriquece um, que só um prospera, que só um aparece, que só um come na mesa e os filhos tudo comem debaixo da mesa dos seus donos. Eu sou meio bocudo, irmãos, porque eu leio Bíblia. E você não tem que gostar do culto, você tem que entender ele. Porque se você entender, você vai desfrutar de tudo que você entende. Mateus 13:19 diz que ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, veio o maligno e rouba-lhe a semente. Mateus 13:19 diz que se você não entender, o maligno vai te roubar a semente. Mas se você entender, já era, mano. Ninguém mais te tira dali, ninguém mais te algema, ninguém mais te escraviza, ninguém mais cega você com as suas vaidades, com as suas manipulações. E eu vou te falar, a manipulação do crente é pior do que a do ímpio, porque o crente espiritualiza a manipulação. Ele diz: foi Deus que mandou. Aprisiona o cara, algema o cara, maltrata a pessoa e diz que foi Deus que mandou. Que Deus terrível é esse? Não, irmão, as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam te abençoar. Isaías 59:1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam te abençoar, nem os seus ouvidos estão tapados que não possam te ouvir, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que separa eu de Deus não é o que Deus fez, foi o que eu fiz. E quer saber? Eu me separo porque eu quero. Deus não faltou o encontro quando Adão caiu. Adão que se escondeu, e Deus já sabia que ele tinha caído, e Deus foi atrás. Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão lá com medo. E Deus disse: cadê você? Senhor, eu estou aqui, estou com medo, porque eu ouvi a tua voz e tive... medo do que, Adão? Não, porque eu estou nu. Quem falou que você está nu? Quem te contou? Quem você está ouvindo agora? Eu venho aqui e vejo você nu todo dia, cara. E você também se via nu, só que você olhava para você através de mim. Agora você quer olhar para mim através de você. Agora você está me medindo pela sua carnalidade, porque você caiu, você acha que eu sou mal, que nem você. Sou bom, cara, eu vim te recuperar. Não transfere a culpa para ninguém, assuma. Eu vim te ajudar, cara. Que Deus eu penso que eu estou servindo? Que Deus é esse? Que Deus é esse que eu penso estar servindo? Eu penso que Deus é um velhinho de cabelo branco, sentado numa cadeira de balanço com um porrete na mão, esperando eu errar para me pá. Não, irmãos, Deus não é mau, mau somos nós. Essa é a cosmovisão que muitas pessoas têm de Deus, um Deus mau, um Deus que no Velho Testamento era mau, aí no Novo Testamento ele aceitou Jesus, ficou bom. Não, irmãos, que cosmovisão nós estamos tendo? Irmão, o mundo está preparando você para uma cadeia de domínio. Nós estamos sendo preparados para que nós sejamos dominados pelo comércio, pela indústria, pela mídia, pela cultura. Uma ideologia política de controle.
onde o povo tem que empobrecer. É isso que o governo quer, que o povo empobreça, porque um povo pobre é melhor para dominar. Você dá pão e circo para ele. Mas em nome de Jesus, Satanás, isso não vai acontecer na nossa nação. Essa nação é do Senhor Jesus Cristo, e ela vai clamar por justiça. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Essa é a cosmovisão que eu tenho de Jesus. Sim. Eu queria fazer a pergunta que Jesus fez em Lucas 16, versículo 13 em diante, quando ele perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Um disse: o senhor é Jeremias, o outro acha que o senhor é o profeta, o outro acha que o senhor é o capeta, o outro acha que o senhor... E ele disse: tá aí, vocês, o que é que vocês, quando vocês me veem, o que vocês veem? Ah, Pedro, debaixo de uma revelação, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, quando alguém entendeu o que ele era, ele disse: tu és Pedro. Ele mudou o nome dele na hora. Todo mundo ele chamava de Simão, ele disse: agora é Pedro, porque você expandiu, Pedro. Você entendeu quem eu sou. Tu és Pedro, eu vou te dar uma chave, e tu vais ligar no reino dos céus o que tu vai ligar no reino da terra, o que eu já liguei no reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra terá sido ligado. Hey, you walking slow, like you on the flame. Red on your dress, and I know your name. Your eyes say run, but your hips say stay. I cross that room and you pull me close to the edge. Tap, tap now with a floor shake. One more look and my heart won't wait. Hands up high, don't let go. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard.
But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Aí quando Jesus percebeu que Pedro teve uma revelação, aí Jesus começou a falar para eles da cruz. Foi ali que ele começou a dizer: eu vou para lá, vou morrer, no terceiro dia eu ressuscito. Aí Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro pensou: cara, eu estou tendo revelação, aleluia, meu Deus. Aí Jesus disse: sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro pulou e disse: está amarrado. O mesmo cara que há 10 minutos antes teve ele era uma pedra de fundamento, agora virou uma pedra de tropeço. Aí Jesus disse: vocês não entenderam, foi nada. Mas Jesus teve paciência, por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Entenda o que eu estou te falando. Pode baixar um pouco o meu retorno aqui, viu, irmão? Está muito alto. Entenda o que eu estou te falando. Você tem que olhar para Deus e ver quem Deus é, não você imaginar. Jesus não é o seu Jesus, Ele é o Jesus de toda a terra. As pessoas que você odeia, Jesus quer salvar elas. Essa que você pensou nela agora. Essa pessoa que te traiu, que te roubou o casamento, essa pessoa que te roubou na empresa, que tomou o seu lugar, essa pessoa que te enganou, essa pessoa que você não consegue esquecer, Jesus quer salvar ela também. Jesus não tem problema com ela, quem tem é você. Mas nós queremos que Deus mate em nosso nome. Nós queremos que Deus se vingue em nosso nome. E Deus diz: ei, baixa a sua bola. Você não entendeu quem eu sou. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvá-lo. Cuidar das coisas do Pai é procurar saber o que Deus gosta e o que Deus quer que eu faça. Não é sair fazendo o que eu quero e achando que Deus vai dando uma procuração em branco para mim fazer o que eu quero. Não, eu preciso ter uma cosmovisão, irmãos, porque eu estou sendo preparado, o mundo está sendo preparado para viver numa cadeia de domínio que determina o que você deve ter, ser e fazer. O sistema treina você para uma cosmovisão materialista. O sistema bota um produto, bota uma música e meio que chama você para ter aquilo, e ao ponto de você achar que não vai ser feliz se não tiver aquilo. Isso é uma cosmovisão materialista, é desse sistema que você tem que fugir. Mas entenda, o céu também tem uma cosmovisão, irmãos, espiritual. Mateus falou aqui: deixa desenrolar o que Jesus já disse, o que vai acontecer. O mundo está preparando você para consumir e comprar o que você não precisa, comer mais do que precisa, ter mais do que necessita. Uma cosmovisão de consumismo, que eu preciso ter, porque senão eu não serei feliz. Não, está amarrado em nome de Jesus. Jesus falou: eu vou cuidar das coisas do meu Pai, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. José e Maria não entenderam, eles não entenderam. Mas mesmo sem eles entender, Jesus se submeteu aos pais e voltou com eles para casa, esperou o tempo certo de se manifestar. E eu estou falando de 18 anos depois, Jesus se manifestou. Ele voltou para casa e se submeteu.
Espere o tempo de Deus, mesmo que você saiba mais do que alguém. Tem um tempo certo que as portas vão se abrir. Deixa Deus te esconder você. Quando Deus te esconde, ninguém te mostra, irmão. Mas quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Acabou. Ande na cosmovisão celestial. Cuide das coisas do seu Pai. Veja o que ninguém vê. Bota aqui para mim, querido, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Eu vou ler do versículo 4 ao versículo 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Meu Deus, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Olha o que esse povo viu. 40 dias, esse homem armado até os dentes, daquele tamanho. Ele vinha no arraial dos filisteus e dizia, do arraial de Israel, e dizia: não tem homem aí? Manda um homem para vir lutar comigo, um homem só. Vamos poupar o exército. Os filisteus não eram bobos. Eles sabiam que exército contra exército não dava para eles, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então eles resolveram lutar homem contra um homem contra o outro. Botaram o Golias, o melhor que eles tinham, de Gate, 3 metros de altura, irmão. Um gigante. Você viu as armas dele, você viu o capacete dele, o tamanho da lança dele, do escudo dele, da espada dele, só olhar para aquele cara já era uma luta. 40 dias aquele homem vinha, ele foi criando um ambiente de intimidação, porque essa é a maior arma do diabo contra um crente, é a intimidação. Você pensa que o diabo é um leão, ele é um gato banguela, mas ele pinta o cenário. Todo dia, 40 dias, não tem homem aí? Cadê o homem? Cara, um ambiente de terror. Aí aparece um menino de calça curta, de conga, uma camiseta da Hering. Deixa eu vender meu peixe aqui. Aparece aquele menino que nem foi lutar, não tinha nem arma, foi levar comida para os irmãos. O trabalho dele era levar comida para os irmãos. Ele olha de longe e diz: quem é que está gritando aí? Rapaz, nem vai lá, o homem é grande, o negócio é violento. Aquele homem veio de fora, ele não estava naquela cosmovisão de intimidação, ele não estava naquele ambiente de medo, naquele ambiente amedrontado, onde aquele homem vinha e condenava as pessoas pela intimidação. Aquele menino veio de fora, veio trazer comida para os irmãos. Irmãos, vai servindo os seus irmãos, um dia vai chegar a sua hora. Aquele menino olha e diz: quem é que está gritando aí? Cara, olha o escudo dele. Todo mundo via o escudo, todo mundo via o capacete, todo mundo via a lança, todo mundo via o tamanho do gigante. Davi viu uma coisa só. Bota aqui comigo o versículo 26 de 1 Samuel 17. Olha o que diz o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse? Todo mundo viu as armas, todo mundo viu as ferramentas. Davi viu uma coisa que não dava para ninguém ver. Ele disse: ele é incircunciso, ele não tem aliança. Cosmovisão é você ver o que ninguém consegue ver. Todo mundo está amedrontado com o nosso país,
Todo mundo está amedrontado com as coisas que estão por acontecer. Está todo mundo investindo dinheiro em outro país. Está todo mundo querendo ir embora daqui. Ei, você tem que ver o que ninguém está vendo. Davi olhou para ele, não olhou o capacete. Davi não olhou para a espada. Davi não olhou para a lança. Não olhou para o tamanho. Davi não olhou para nada. Ele olhou para a incircuncisão. Ele disse: esse homem é incircunciso. Esse homem não tem aliança. Ele não tem aliança. Então escute. Você tem aliança? Eu vou perguntar: você tem aliança? Então por que você está olhando o tamanho do capacete? Por que você está olhando o tamanho da lança? Por que você está com medo desse gigante que está tentando atormentar você, a sua empresa, seus negócios? Por que você não anda na cosmovisão? Todo mundo acha que você está perdido, mas você não está perdido. Você está cuidando, meu Deus, dos negócios do seu pai. Mas parece que eu estou perdido, mas você não está perdido. Alguém pode ter te perdido no caminho, mas pega essa visão, irmãos. Olha para o país, olha para a sua empresa, olha para o seu ministério, olha para as coisas que estão dando errado e começa a ver o que ninguém está vendo, irmãos. O que ninguém está vendo. Porque senão você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem. Ele sabe o que Davi disse? Ele não tem pai. Ele é incircunciso. Ninguém circuncidou ele. Ele não tem família, ele não tem pai. Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. E agora pasmem. Os filisteus tinham medo de brigar exército contra exército. Então eles tiveram uma ideia: vamos botar um homem contra um homem que é melhor. E Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava dizendo: eu não estou sozinho aqui, cara. Maior é o que está aqui comigo. A minha cosmovisão não olha para o seu tamanho, olha para quem está junto de mim. Jesus prometeu estar com você todos os dias. Jesus te prometeu vida eterna, salvação eterna. Jesus te prometeu vida eterna. E você está vivendo como um mendigo espiritual. Não, isso é inaceitável. Você precisa pegar o que é seu. Você é circuncidado, você tem uma aliança, você tem pai. Se você tem pai, levanta essa mãozona e não desista daquilo que o Senhor tem na sua vida. Uma vida semelhante a Cristo. Uma vida sem sofrimento não é uma vida uma vida semelhante a de Jesus. O Senhor está dizendo que eu tenho que sofrer para ficar parecido com Jesus? Não, você tem que sofrer com categoria, com classe, com nobreza. Você tem que passar luta na nobreza. Como é isso, pastor? Irmão, como que Jesus vai te trazer para perto? Como que Jesus vai te mostrar coisas invisíveis, se você está prestando atenção nas coisas visíveis? Às vezes a gente diz assim: rapaz, eu tive uma visão, eu vi um anjo. A pessoa diz: está amarrado, anjo? Crente. Às vezes entramos em algumas batalhas de oração, vamos contar para alguém, as pessoas não acreditam mais no sobrenatural. Elas estão tão presas nas suas razões, nas suas mesmices, na sua cosmovisão incrédula, que elas não conseguem mais viver algo sobrenatural. Irmão, o Senhor está dizendo que uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Jesus? Sim, é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque depois que você superar o sofrimento, o seu coração vai se encher de compaixão. Por isso é necessário passar pelo deserto. Por isso é necessário passar por ali. É necessário para o seu coração quebrantar, para o seu coração ficar cheio de compaixão.
para o seu nível de perdão aumentar, irmãos, você precisa ser ferido, ofendido, perseguido. Ninguém deu amém. Fica comigo, me ajuda, irmão. Aleluia. Mas por que eu tenho que passar? Porque senão a sua vida não tem semelhança nenhuma com Cristo. Ele disse: aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Por quê? Porque depois que eu supero o sofrimento, eu vou ficar mais quebrantado, mais compassivo, mais perdoador, mais misericordioso. O seu nível de perdão vai aumentar. O que aconteceu me tornou no que eu sou. Essa é a sua cosmovisão. Teve que acontecer. Davi diz: foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Foi bom ser afligido. Um coração reconciliado, ele me afirma que tudo que aconteceu tinha que acontecer para que eu me torne o que eu me tornei, para que eu me tornasse o que eu me tornei. Eu me tornei melhor. Por quê? Porque eu tive que passar. Ele me reconciliou com Ele. Se nós temos o ministério da reconciliação, nós temos que passar algumas coisas, irmãos. Feridas são necessárias. O Senhor está dizendo que a alma precisa ser ferida? Sim, a alma e o corpo. É uma ilusão você achar que o estado natural e correto de uma pessoa é viver sem ferida. Por isso que as igrejas estão cheias de gente fazendo cura interior. Tem gente que já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. O senhor é contra? Não, não sou contra não. Eu sou contra quando isso substitui a cruz. Que a cada 3 meses você precisa expulsar as mesmas mazelas das mesmas pessoas. Quando as pessoas não se posicionam, o que é que falta isso? Cosmovisão. É você entender que você está passando. Não adianta você usar colete à prova de bala, irmão. Não adianta você usar o colete para não afundar, para se livrar do fracasso, da mágoa, da bala perdida. Não, porque senão você nunca vai conhecer o verdadeiro amor de Deus. Sem aflição, eu e você não vamos conhecer o amor de Deus. E quer saber? A sua maior luta vai se transformar no seu maior ministério. Por isso você não pode estar doente por aquilo que você foi chamado para curar. Você foi chamado para curar gente. A sua maior dor. Irmão, é incrível, eu estou na sinaleira com o meu carro. Tem 20 carros na sinaleira. O cara vem pedir dinheiro no meu. Dá vontade de dizer, vai no outro ali, irmão, um carro melhor que o meu aqui. Mas eu atraio, irmão. Eu atraio por quê? Porque eu vivi. Eu atraio porque eu vivi. Então Deus vai fazer você viver. Para quê? Para você atrair. Pegou? Pegou? Não é só teoria, irmão, é prática. Você tem que praticar. Se nós não sabemos quem somos, nós não fluímos como devemos. Nós precisamos aprender que reino e religião vestem a mesma roupa, eles só não têm o mesmo espírito. Tem muita coisa na igreja que é parecido com o reino, mas não é, religiosidade. Um povo carente de ídolo está sempre procurando alguém para adorar. Por isso nós precisamos nos livrar, irmãos, de tudo aquilo que não glorifica Jesus. Aí eu vou falar uma coisa para você. Eu sou um evangelista nato, de natureza. É o difícil domingo no meu van que ninguém aceita Jesus. Mas nesses dias é como se eu tivesse que estar reevangelizando os crentes. Parece que eu estou pregando tudo de novo, o beabá para os crentes. Visão e compromisso. Saber para onde eu vou com clareza e me responsabilizar, me comprometer com isso. Trazendo coisas que os crentes já sabem. Dizendo para eles, olha, você é o reflexo do seu passado. Mas aquilo que te moldou um dia não precisa te definir hoje. Aquilo que já te moldou um dia, você não precisa se definir hoje. Não precisa te definir, você é alguém diferente. A minha esposa uma vez fez um voto com Deus.
Ela disse: amor, vou raspar meu cabelo. Eu digo: não. Raspou o cabelo, irmão. Eu acordava de manhã assim, parecia que estava dormindo com o Ronaldinho. Eu disse: foi Deus que falou mesmo? Ela disse: amor, eu quero fazer um voto com Deus. Eu quero dar uma coisa que eu amo muito. Eu quero entregar. Raspou o cabelo, irmão. Carequinha. Aí ela ia viajar comigo. Aí chegava nas igrejas. Tinha crente que botava moneda e dizia: Deus vai te livrar dessa enfermidade. Ela dizia: eu não estou doente. Eu não estou doente, irmã. Eu fiz um voto por amor, eu não estou doente. Deus vai te libertar desse câncer. Ela dizia: eu não estou com câncer. Você está entendendo como a igreja está, que se move por vista e não por fé? Amém, irmão? Quando a Bíblia diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha produtos na vide, ainda que os campos não produzam alimento, usa Abacuque aqui, vamos. Eu me alegro no Senhor. Ainda que não deu nada certo esse ano, ei, ano que vem estou chegando, hein? Sabe aquele cara, aquela pessoa que, meu Deus, terrível, irmão, que só alimenta a sua dúvida em vez de alimentar a sua fé. Se livra, irmãos, dessa cosmovisão de piedade. Deus não tem pena de você. Deus não tem pena de você, irmão. Ele sabe o que colocou dentro de você. Levante-se, guerreie, vá para cima. Teve uma história lá em Itajaí que um cara caiu de moto, perdeu esse dedo aqui. Ele arrancou esse dedo na moto. E ele tocava na igreja. Aí foi internado, amputaram o dedo. Está lá ele, no dia de visita, os crentes foram visitar ele. Como é costume, a gente vai visitar o doente. Chegou lá, as irmãs olharam para aquela mão e disseram: oh meu Deus, que pena, né, irmão, não vai dar mais para tocar na igreja. Ele disse: vamos ver. Aí a outra disse: eu tive um tio que perdeu o dedo, tiveram que amputar a mão, tiveram que tirar o braço, porque deu gangrena, um negócio assim, inchou tudo, ele quase morreu. Na realidade depois ele morreu. Ele disse: irmão, vamos cantar um corinho para alegrar. E cantaram: mais perto eu quero estar. Aquele cara está morrendo ali, irmão. Os crentes devem de jogar esse cara para cima. Mas sempre tem um na igreja, não tem? Aí entrou o pastor Ulisses, assim, era um cara que nem o Ulisses. Já chega: aleluia, boa noite. Desse jeito. O irmão entrou: ô meu irmão, amputou o dedo, meu irmão. Agora vai ter desconto no manicure, só tem 9. E o irmão: agora vou, né? Ele disse: ô meu irmão, você já está sendo arrebatado, Deus já começou pelo dedo. Pronto, o ambiente mudou, irmão. Como é bom conversar com gente que conversa com Jesus. Como é bom conversar com gente que está cuidando das coisas do seu Pai, que está tratando das coisas do seu Pai. Ah, meu Deus! Deus me falou que vai me dar 5.000 membros da igreja. Pastor, onde é que a gente vai arrumar 5.000 cadeiras? As cadeiras não importam, irmão. Senta no chão, pendura na árvore, faz alguma coisa, vai viver o que Deus te chamou para viver. Teve uma época que eu só precisava de dinheiro para encher o pneu da bicicleta. Hoje nós gastamos milhões por ano com obra de Deus, com almas. Aí como é que faz? Eu não sei. Se eu te der uma calculadora, você vai calcular e você vai saber que não fecha a conta. Não fecha, irmão. A gente arrecada menos do que gasta. Mas todos os meses o Senhor está lá, estendendo a sua mão. E o dia que Ele não der mais o dinheiro para fazer, eu vou entender que não é mais para fazer. Eu já fiz sem dinheiro, eu não preciso do dinheiro para fazer. Eu já fiz de bicicleta, irmão. Uma vez eu ganhei um carroceiro para Jesus, um cara de carroça.
Eu disse, vamos para casa de recuperação. Ele disse, não posso, cara, eu sou carroceiro. E o meu cavalo, diga, esse cavalo precisa se converter também. Vamos levar o cavalo também. Levamos o cavalo e a carroça, levamos ele, levamos todo mundo. Chega de dar desculpa. Vamos fazer alguma coisa para Cristo a partir de Cristo. Não a partir de nós, mas a partir dele. Acorda de manhã e pergunta, Senhor, o que é que nós vamos fazer hoje? Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Abre os meus olhos para que eu veja. Abra os meus olhos para que eu veja. Eu não vou ficar em casa assistindo televisão, irmão. Eu quero ganhar vidas, eu quero almas, eu quero plantar igrejas, eu quero conquistar o mundo para Cristo. E quer saber? Quem não faz nada está sentado na frente da internet, criticando quem está fazendo. E você está lá dando ouvido. Fazer alguma coisa, irmão. Faz alguma coisa. Usa tuas redes sociais para pregar o evangelho. Abra sua Bíblia. Ah, mas eu só tenho 3 seguidores. Bota, daqui a pouco tem 5. Daqui a pouco tem 12. E daqui a pouco tem 20. Vai lá, irmão. Ensina, faz alguma coisa. Não sabe, vai aprender primeiro. Vai estudar, vai se preparar, vai afiar suas ferramentas. Ah, meu Deus, como é bom ser crente. Ah, mas é muita diversidade. A diversidade revela quem você realmente é. Contraponto é bom, a diversidade é boa. É bom. Se acorda de manhã animado. Hoje nós vamos fazer, vamos conquistar o mundo. Vamos ganhar alma para Jesus. Sai da fila da bênção, meu irmão. Eu quero deixar essa palavra para o seu interior. Não melhore a sua performance, melhore a sua busca. Melhore a sua busca por Jesus. Ganhe almas para Cristo. Vai ajudar. Um crente que conhece Jesus, irmão, não dá trabalho para a sua igreja, para o seu pastor. Um crente que conhece Jesus está agregando, está trazendo para dentro, está dizendo, deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu pago. Ai, irmão, são esses homens que nós começamos. Foi com esses homens e com essas mulheres que nós começamos. Quando ninguém dizia, nada é meu, tudo é dele. Quando não importava quem pagava a conta, quando não importava quem pagava a gasolina, se foi quem convidou ou quem enviou. Ah, eu amo isso tudo. E eu falo para você diante de Deus, as coisas do céu não me cansam. O que me cansa às vezes é ver pessoas que têm promessas se fazendo de vítima em problemas que eles mesmos criaram. Sai desse lugar, meu irmão. Esse não é seu lugar. O teu Deus te chamou para fazer algo sobrenatural. Nada te impede. Seu limite não é essa cadeira. Se eu fosse ouvir todo mundo que disse você não tem chamado, se eu fosse ouvir todo mundo que disse você não sabe pregar, você nem tem postura de crente, nem se veste que nem um pastor, um apóstolo. Eu só fui fazer, irmãos. E o que eu não sabia, eu sentei com alguém. Você pode me ensinar? Você pode me ajudar? E comecei a anotar tudo que eu ouvia, tudo que eu lia. Tinha um livro no meu banheiro, tinha um livro na cabeceira da minha cama, tinha um livro dentro do carro, tinha um livro na casa de oração, tinha um livro na igreja. Ah, em todo lugar. Li um livro em cada viagem. Fui aprender. Está pronto, irmãos. Está consumado. Entra naquilo que Jesus fez. Está te esperando. Está te esperando. Eu quero orar por você. Quero deixar essa palavra no seu espírito. Que essa palavra te incomode nessa noite. Amém? Se você anda orgulhoso pelo que faz, então nós estamos fazendo por performance, não por vontade divina. Porque
Porque quando nós fazemos para Deus, mais humildade vai encher os nossos corações, mais humildade vai encher a nossa mente. E quando Deus disser, eu queria que você fizesse, e o Senhor diz, você diz, Senhor, eu quero o que o Senhor quiser. O Senhor não quer que você o busque, o Senhor quer que você queira o buscar. O Senhor não quer só que você ore, Ele quer que você queira fazer isso. O Senhor não quer só que você dê uma oferta, Ele quer que você queira fazer. Não quer só que você vá, mas que você queira ir. Feche seus olhos, por favor. E à medida que Deus for ministrando no seu coração, busque essa paixão sem distração. E à medida que Deus for ministrando no seu coração, se você quiser depois sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Eu quero muito orar com vocês. Práticas espirituais sem a presença de Deus, elas produzem arrogância. Elas não produzem a presença, não atraem a presença. Não use sacrifício da carne para gerar espiritualidade. Não use sacrifício da carne para gerar espiritualidade. Carne não se sacrifica, se mata. Por favor. Certas práticas produzem arrogância e soberba, mais do que espiritualidade. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse lugar. Obrigado por essa unção. Obrigado por esse poder. Eu não quero fazer por fazer, eu quero fazer com paixão. Eu quero fazer com quebrantamento. Eu quero fazer com virtude. Tudo que precisa de arrependimento é pecado, irmãos. Se tem alguma coisa que precisa de arrependimento na sua vida, então isso é um pecado. Procure lugar nesse altar, se Deus falou com você, e nós vamos terminar. Os meus olhos viram a salvação. O trigo esmagado